No ar, a segunda edição do NinjaCast, e hoje o bate-papo é com Julian Lemos, deputado federal da Paraíba, filiado à União Brasil e que pretende agora disputar o seu segundo mandato. Julian Lemos, obrigado pela participação no nosso podcast e obrigado por ter aceitado o convite. Eu quero logo de pronto aqui agradecer, dizer que eu nem sabia que era a segunda edição e me sinto muito envaidecido por isso, tá? Realmente é uma responsabilidade muito grande para mim, cara, né? E parabéns aí, eu não tenho dúvida que é alto nível aqui o bate-papo, porque já lhe conheço, sei que você é um dos melhores jornalistas, um dos que melhores escreve aqui na Paraíba. E aqui ao lado desse cara, que também acabei de conhecer. Fazer a saudação do né? nosso Daniel Gaúcho. É o Daniel Gaúcho? Daniel Gaúcho. Pronto, um cara aqui que eu já vi que é de um carisma ímpar. Tá? Então, Figuraça, eu tô então, bem boa noite pro nosso acompanhado. Daniel. Obrigado. Não tenham pena, pergunte. Arrocha o nó, né, Daniel? Boa noite, Daniel. Obrigado pela participação. Boa noite a todos. Obrigado, deputado. Obrigado, Ninja. Hoje eu estou aqui participando aqui como apenas um convidado, mas basicamente sempre dando suporte quando eu vejo boas entrevistas aqui acontecendo. Eu que agradeço. Tá conosco no projeto. Vamos pra cima, né, Júlia? Bora, vamos lá. Júlia, primeiro, importante relatar como foi que a gente se conheceu, né? É a gente se conheceu, acredito que há mais de 10 anos. Não, muito mais. Mais de 10 Vou anos, dizer né? aqui a você quanto tempo faz. Não tem quem diga, né? Mas faz 17 anos. 17 anos. 17 anos. Contabilizados. 17 anos. Você era empresário do Grupo Perímetro, Grupo de Segurança, né? Antes da Perímetro ainda. Era antes da Perímetro. Exatamente. Interessante. E eu, no Sistema Araponte de Comunicação, bati a porta da empresa de Júlia Lemos para pedir parceria comercial. Júlia foi parceiro do programa Informe Paraíba, lá Exato. com o nosso querido Napoleão de Castro. Exatamente. Está em Brasília hoje. Exatamente, figuraça. E Júlia foi um parceiro durante anos, pessoa maravilhosa, sempre prestativa, dando dicas também de segurança no programa. E outra coisa, eu estava observando algumas coisas relacionadas ao seu currículo, sobre a sua vida, sua trajetória profissional. Você trabalhou como caixa de supermercado, Júlia Lemos? Eu trabalhei... meu sonho era ser veterinário, né? Sempre tive muita ligação com animais. E sonhava em ser veterinário, ou militar, né? ou veterinário ou militar. Mas aí foi o que aconteceu. A vida conduz a gente por caminhos que a gente não imagina. E às vezes a gente não entende esse processo, mas é para formar o nosso caráter, né? E sempre tive humildade. Eu fazia o que era preciso fazer, né? Às vezes não entendia, mas era para fazer, então tive que ganhar a vida muito novo. Meu sonho era entrar no Exército e fui desestimulado pelo oficial, dizendo: rapaz, você é um cara tão boa pinta, tão gente boa, que sai daqui. Né? Muito novo, foi ele que me desestimulou. Me lembro que ele era dentista no tempo. Aí fui trabalhar, precisava ganhar meu dinheiro, eu tinha sempre independência, e com 17 anos já fui trabalhar de caixa de supermercado. Depois entrei para vender título de capitalização, essas coisas, né? Mas antes disso, trabalhei, quando fui morar em Brasília, vendendo cachorro-quente. Cachorro-quente, tá vendo ali? Em Brasília. Em Brasília, com menos de 16 anos de idade. Aí vim para cá, voltei para Campina Grande, depois fui atrás de vender alguma coisa, comércio e tal, e comecei a pegar o traquejo de ser um bom vendedor. Mas você é paraibano? Sou paraibano, nasci em Campina Grande, precisamente no Buraco da Gia. Eita! Onde é esse Buraco da Gia? Buraco da Gia é o início da Avenida Canal, ali perto ali do Ponto Sem Ré, lá para dentro. Era aquilo ali há 40 anos atrás, amigo, era quase que fosse um sítio, era muito, muito precário tudo, né? E tive uma infância não muito fácil, por várias coisas, mas tudo que vinha de negativo na minha vida serviu de lição para o que eu não fazer. Tem gente que diz: olha, eu passei isso do meu pai, passei isso na vida, meus filhos vai ser assim ou não. Para mim, tudo era um efeito contrário das dificuldades que eu passava. Daniel. Não, deputado, eu fico admirado porque tem pessoas que não sabiam que o senhor era de Campina. Achava sempre que o senhor era de João Pessoa. Eu estou aqui há 24 anos. Em João Pessoa. Mas sempre estou em Campina Grande. Você tem ideia? Se eu for na Feira da Prata, tá? E aparecer hoje lá, todo mundo vai me chamar pelo nome, porque é um lugar que sempre que eu posso eu frequento, né? Porque tem um café da manhã lá, com inhame, com macaxeira, galinha e tal. E eu sempre eu peguei um hábito do meu pai, que era escolher a carne de sol, a fruta do Sabe jeito fazer que eu gosto. feira, então? Não, eu cozinho, faço feira, inclusive no meu Instagram tem eu cozinhando uma galinha também. Eu cozinho. A galinha gorda. A galinha matriz feita sem água, só na gordura. Ô, Júlia, você tem também alguma coleção, por exemplo, pessoas que têm manias de guardar alguns artefatos, relógio, tudo. Por exemplo, você tem uns gostos também meio excêntricos. Você gosta de carro antigo, carro velho. É na realidade, assim, eu tenho 2 veículos antigos, né? Que era... eu acho que tudo tem a ver com nossa memória. Meu avô, quando eu era criança, ele tinha alguns jipes
E eu adquiri um Jeep, 1948. É bem antigo ele. E placa preta, porque ele é quase todo original ainda. E tem um Opala 92, último modelo azul. São os dois carros assim que eu gosto, que me deixa muito tranquilo. Não é nostalgia, agora são carros como se fossem novos. Mas tu anda nos teus carros? Ando, só eu ando disso, só eu só dirijo. você anda, ninguém Meu amigo, eu dirige não tenho aqueles problema carros, de bater nos outros carros, mas nesse só eu. Só você dirige? Ninguém dirige Mas meus só carros. você dirige? Não, só eu e Rafael que trabalha comigo às vezes. Agora, esse carro, por exemplo, assim, quando você dirige, alguma pessoa brinca, porque você é uma figura, Não, teoricamente, quando, exótica. olha, eu tenho um Jeep, aí eu ando sem capota. Meu Jeep não tem capota. E para andar na praia aqui é muito bom, né? Um Jeepinho bem antigo, ele é bem a coisa mais linda do mundo, parece um brinquedo. Se bem que dizem que a diferença da criança pro adulto é só o valor do brinquedo, mas Exato. a vontade é a mesma. Exato. E assim, eu costumo andar com ele e as pessoas chegam perto desse Jeep. Primeiro que eu sou um cara, eu sou como se fosse o elefante do zoológico, né? Aquele cara que chama a atenção de um jeito ou de outro. Aí eu geralmente costumo andar no meu Jeep, sem a capota, com dois pinchos. Eu tinha dois pinchos, eu faleceu. Mas também tem outra coisa engraçada, sem camisa. Sem camisa. Eu ando sem camisa no Jeep. Eu gosto da coisa mais simples. Aí eu ando no meu Jeep. Aí eu tinha dois pinchos. Um morreu agora, pinche zero mesmo, um originalzinho, que é bem pequenininho, pesa menos que 1 quilo. E um faleceu agora porque mordeu um sapo e a toxina matou o cachorro muito rápido. E o outro, aí eu andava com os dois. Quando o cara olhava pro Jeep, via como se fosse dois ratinhos assim do lado. Eu me lembro que o cara passou uma vez, isso, Ninja, parou do lado, aí olhou pra mim, eu com óculos, sem camisa, vinha da academia, os dois cachorros disse, cara, do lado dele assim, ele é a esposa do cara, disse, tu tem estilo, viu, cara? Porque não tem nada a ver, é totalmente fora do padrão. Exótico. Né? Porque um cara grande e tal, não sei o que, parlamentar, metida a segurança e tal, com dois cachorrinhos que ele tem que levar nas costas correndo, né? Se bem que o cachorro, ele mostra muita personalidade do dono, né? E os meus pinchos, eles são valentes, eles resolvem mesmo. Vão pra cima. Vão. Sua família que gosta, seus filhos que gostam de registrar, né? Eu adoro cachorro. Uma vez eu fiz uma descrição de como as coisas que mais me emocionavam, né? Quando eu chego em casa. Era como o meu cachorro me recebia, né? O cheiro da minha bebê, Gabriela, e o olhar de admiração da minha mulher. Então isso para mim é muito importante. Essas três emoções que para mim são bem referenciais. Agora falando sobre a sua mudança, né? A virada de empresário, né? De cidadão para político, assim. Como foi que você teve esse start para dizer assim, meu irmão, eu vou agora disputar um mandato e logo de deputado federal? Ninja, eu nunca almejei, nunca tive obsessão por isso. E vou lhe confessar, se eu soubesse como era para ser deputado, eu não tinha entrado. E se eu soubesse como é a vida de parlamentar, que eu vejo muita gente falar sobre isso sem conhecimento nenhum sobre isso aí. Primeira coisa que eu identifiquei, quando você entra na política e você é eleito, não há como ter vida e paz. Poder e paz. Não há como ter poder e paz. E a vida também cai muito a qualidade de vida. Você falou dos meus carros antigos, eu não sei nem quando foi quando eu andei numa Opala recentemente, mas assim, a qualidade de vida sua vai a quase zero. Eu fui eleito nos primeiros 90 dias que eu estava na Câmara. Eu devo ter ido na enfermaria não, no hospital que tem lá na Câmara, umas 4 vezes. Por quê? Porque pressão baixou, subiu, o ar de Brasília, você dorme muito tarde, acorda muito cedo, você entra dentro do parlamento, ali dentro circula praticamente 25 a 30 mil pessoas por dia. Aquilo é como se fosse um pequeno interior. E você entra escuro lá dentro nas lâmpadas, quando você sai está de noite. Então é isso. Aí você desce, corre, vai, aquele barulho ali dentro. Como você não perde totalmente o ciclo natural, aí você pega um avião, às vezes chega de madrugada, vem de meio-dia, então vai começando... Seu relógio biológico é completamente totalmente muda, né? E assim, você pode reparar, quem entra na política, de certo modo, se desgasta muito, e quando você sai da política, você fica mais novo, né? Você ganhou cabelo branco? Eu caiu mais um pouquinho aqui atrás, mas assim, eu tive que procurar auxílio médico, Sim. Tá? 90 dias. 90 dias teve isso, mas depois... para quem entende disso, um cara que é da parte hormonal, devido a esse estresse altíssimo, porque quando você é eleito, as pessoas acham que um deputado pode tudo, mas não pode, ele pode muito. E ele pode muito quando se trata de uma coisa coletiva. Sim. Né? E há muita cobrança. Tem um cara que chega nos 30 dias de sua campanha, começa lá a apoiar voluntariamente e diz, esse cara foi eleito que eu ajudei. Aí ele já quer um emprego de 10 mil reais, ele acha que é assim. E não funciona assim. Aí começa a extorsão por parte de alguns profissionais da própria comunicação que você tem que botar no canto, porque se você ceder, você se prostitui na sua dignidade, aí você senta, conversa tal, e vai ajudando.
Entendeu? Assim, a divulgar seu material. Mas é muita coisa. Estou citando um exemplo. Mas aí tem todo tipo de coisa que você possa imaginar. Outra coisa, você tem uma vida normal. Você come lagosta se quiser, um dia sim, um dia não. Mas no dia que você pegar, depois de eleito, for comer um rabo de um camarão, é dinheiro do povo. As pessoas não conseguem enxergar seu passado, seu presente, né? E começa... A vida pública é complicada. Agora, nessa virada de start, a gente pode também dizer algumas coisas interessantes. Quando você entrou no mandato, você começou a assumir... Isso aqui é para dar pra carga levantar na moral, caixa, viu? Para levantar a moral. Na carga na Dá caixa. um gás. Bota aquela primeira foto, por favor, Glauco. Já tá tomando já agora um energéticozinho, para daqui a pouco Não você faço, comentar. é foto antiga? Tem uma fotinha aqui, tem a primeira foto aqui na tela. Aí a gente vai, daqui a pouquinho você vai comentar sobre essa foto. Eita, rapaz, tira Não, essa pode montagem. colocar, pode colocar. Bota, por favor, Glauber. E aí, daqui a pouquinho você comenta o autor dessa foto, se você, o que é que você teve de... o homem, olha só, essa montagem, assim, você mudou até agora o semblante, agora quando você veio. Quando você estava na sua casa e viu essa montagem, o que é que tu achasse? Eu estava no interior, quando as pessoas mandaram esse link. Quem fez essa montagem foi Eduardo Bolsonaro. Tá? É um lado que as pessoas não entendem, não conseguem compreender. Eles sempre foram muito, um pouco... Eu quero ser gentil, mesmo que essas pessoas não sejam. Eles sempre foram muito sem percepção da realidade humana, das relações humanas. Eles são feitos aqueles meninos mal criados que são donos da bola. Sabe? Aqueles garotos que querem impor a sua vontade. Birrentos. E essa foto advém de uma frase que eu disse, que erroneamente disseram que tinha uma reunião de conspiração contra o presidente, e eu tive no Palácio do Planalto chamado de Bolsonaro, a pedido de Bolsonaro. E Bolsonaro me chamou lá. O primeiro que me chamou foi o General Ramos, tá? Estava presente Bia Kicis, que eles queriam que eu fosse líder do partido, porque Eduardo Bolsonaro, depois daquela invenção dele de ser embaixador, Sim. Ele sempre gosta de estar em evidência. Ele queria ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Isso. E depois inventou de ser embaixador, não ia passar pelo Senado, porque era o tempo ainda que o Bolsonaro ainda estava se estabilizando no governo. E seria uma demonstração de desprestígio, o filho não sei. Então ele, como ele precisa de evidência, ele queria ser líder do partido. E dessa forma, já estava começando a ter aquela problemática do partido, porque eles queriam... Bolsonaro nunca... O PSL. Exatamente. Bolsonaro nunca teve ambições partidárias, essas coisas, era mais por causa dos meninos. Então Bolsonaro me chamou no Palácio do Planalto, no tempo. Bibiano também? Não, só eu. Me chamou no Palácio do Planalto para que eu pudesse prestar um serviço para ele. Isso é muito importante, vocês saibam. Bivar viajou para os Estados Unidos e o vice-presidente Antônio de Rueda viajou para a Europa. E eu assumi interinamente o partido. Saiu no antagonista. Bolsonaro fazia quase 8 meses que não me chamava para absolutamente nada. 8 meses? O acesso a ele era muito difícil. E ele, de repente, me chamou no Palácio do Planalto e disse que tinha uma missão para mim. Eu disse, mas que missão? Ele disse, não, eu queria que você resolvesse o problema de Bivar. Qual era o problema de Bivar? Não, eu quero que você chame a Executiva Nacional e coloque pessoas de minha confiança no partido e eu queria que você resolvesse isso. Eu não gostei. Eita. A princípio a conversa foi boa com ele assim, mas depois ele veio com isso. Eu disse, mas eu não sou de sua confiança, eu não estou lá já? Não tem fulano, ciclano, tal. Eu disse, não, mas eu quero fulano tal. Fecha aspas, quero uma conversa comigo e com ele. Aí eu pedi para cagar e sair. Por isso que ele fez isso aí. Mas tá vendo? Com muita honra. Com muita honra. Você então nesse momento se deixou. Não, eu simplesmente não aceitei o pedido. Porque eu dou tudo ao rei, menos a minha honra. Aí fui embora. E depois, o Daniel Silveira, no tempo, existe uma sala um pouco maior do que essa daqui, que fica os deputados, a porta é aberta e dá para um corredor da liderança. Sim. Aí estavam 4 deputados lá, falando não sobre o presidente, mas sobre as intempéries de Eduardo Bolsonaro, que queria impor a liderança do partido. Existiam 54 deputados, e qualquer pessoa que quer ser líder, ele tem que ter uma habilidade de liderança. Tem que ter uma bagagem. E eles não têm esse trato. Então eles conseguiram lá, são 54 deputados, conseguiram lá, impondo através de ligações do presidente, que eu jamais faria isso com meu pai se fosse um presidente. Primeiro que se eu fosse filho de um presidente da República, quando eu chegasse na antena da Voz do Brasil, o Congresso já saberia que o Juliano está chegando, só pelo jeito de eu andar. Porque eu seria o cara mais desenrolado para resolver problemas de parlamentares, seria eu, não de gerar problemas para parlamentares, que é o caso que ele fez. Então,
a gente estava conversando quando Daniel Silveira, junto com Luiz Lima, fizeram aquela gravação dizendo que era uma gravação de conspiração. Foi muito ruim. Por quê? Porque eu sofri muito. Porque eles criam narrativas constantemente. Eles criam narrativas porque é da índole, é do caráter corrompido deles. Que destruir aquelas pessoas que, de repente, possam se impor a não se submeter. Né? Porque você pode ser humilde, mas você não pode ser medíocre. Sim, claro. E foi isso que aconteceu. Aí, lá de vez, aí eu me lembro que eu passei uma mensagem para Jair no tempo, para o presidente. E disse, vai insistir nisso? Peça para tirar? Liguei para Pedro, que era o chefe de gabinete do presidente, e disse, se continuar dessa forma, eu tenho isso, e se continuar dessa forma, eu vou lá para o chiqueirinho ali onde o presidente fica quando sai do Palácio da Alvorada e vamos fazer ouvir. E mas essa... não tem mais condições. Eduardo foi postou isso aqui para Mas teve um revide seu também, não foi? Aí, irmão, aí é o seguinte, eu não devo homenagem nenhuma aos filhos do presidente. Inclusive no evento que eu fiz agora, né? No evento que eu fiz agora, eu fiz justiça às boas memórias que eu tenho. Por exemplo, o cara que é casado, passou 10 anos, ele não pode dizer que o casamento dele não deu certo. Passou 10 anos casado. Então você não pode falar que o passado foi ruim. Pô, não tem condições. Você teve filho, teve tudo. Então, eu fiz uma homenagem. Não fiz uma homenagem, eu fiz um agradecimento. Porque quando o Bolsonaro veio aqui, você lembra, tinha 300 pessoas no Sói Brasa. Você estava lá me entrevistando e eu tenho essa foto. Eu lá com a barba, uma cara de jagunço da gota. E ele me entrevistando. Você foi entrevistar. Você sabe que não tinha nem jornalistas que quisessem entrevistá-lo. Verdade. Você estava presente, era um dos que estava. E tinha 300 pessoas, lembra? Me lembro. Ali metade do dinheiro eu botei, metade foi doação. E ainda pagou a estrutura da segurança? Tudo, não, tudo. Era no meu carro, era tudo. E naquele dia tinha 300 pessoas. Depois eu levei Jair para Campina Grande, para o Garden, e juntei 1.000 pessoas. No meu evento tinha quase 4.000 pessoas. Então, naquele momento ali, eu disse, olha, vocês podem até não gostar dele. Vocês podem votar em Lula, inclusive metade de quem estava ali votava em Lula, metade vota em Bolsonaro e um outro pedaço não vota em ninguém. E eu disse, você pode votar em Lula sem ser um mau caráter. Você pode votar em Bolsonaro sem ser mau caráter, porque é assim, né? Eles agridem muito. E eu disse, mas eu preciso aqui fazer um agradecimento a um homem que foi meu professor político. Por que professor? Porque ele me deu conselhos que eu segui e eu me tornei um homem público decente. Mas ele talvez não tenha conseguido passar essa informação para ele mesmo ou para os filhos. E eu queria fazer aqui o meu agradecimento na frente aqui de todo mundo a Jair Bolsonaro. Galera, foi o delírio. Porque realmente assim, eu sou grato e abençoado. Porque a pessoa que não é grata, ele não consegue ser abençoado. E não é um princípio que venha primeiro do outro. Então eu sou grato pela oportunidade de entrar pela política, através de Bolsonaro, mas Bolsonaro, antes de me dar o apoio para deputado federal, eu o apoiei 3 anos e meio antes. Então a reciprocidade na política é o que deve existir. Né? Você sabe disso. Tu acha que está faltando? Por parte dele? Sim. Eu virei uma página, digamos que é um ciclo que fechou. Eu acho que Bolsonaro... Se eu dissesse assim, Juliana, qual o sentimento que você tem? Eu tive raiva porque a minha família sofreu. Sim. Através desse mecanismo dele, agrediram até moralmente a minha esposa. E vieram para cima da minha honestidade, que eu prezo muito. Né? Do Carlos Bolsonaro chegou ao ponto de postar um vídeo na rede social dele, de um cara que hoje responde a quase 5 ou 6 processos a meu respeito, que ele falou que na campanha eu tinha sido uma pessoa assim assada, e ele postou, e como eles não são homens como eu sou, porque eu sou homem de verdade, eles postam algo e fazem, será? Por que não bota o nome e diz, ele é? Porque eu, quando chamei, não quero repetir isso aqui, quando eu chamei para alguns personagens de ladrão, eu disse, você é ladrão, me processa que eu digo como foi que você roubou. Aí o cara... Então, nessa leitura, então, o que estraga o presidente Bolsonaro são os filhos? Bolsonaro tem... A família de Bolsonaro é como aquelas famílias de filmes que acontece, de reis, que é tudo muito bonito por fora e por dentro. É um caos em relações pessoais. Bolsonaro tem problemas ali, aí eu sei vários, mas só resumindo, ele não consegue lidar com aquilo ali. Eu comparo Bolsonaro a um pouco o rei Davi, não na questão de ser o homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que tinha uma preeminência muito grande em termos de ligação com Deus, mas ele não tinha o controle de sua casa. Um filho matou o outro, um abusou de uma filha, né? Quase como se fosse, quem entende um pouco da Bíblia sabe o que eu vou dizer, como se fossem os filhos de Eli. Eli era um grande profeta, mas os filhos corrompiam constantemente a imagem do pai. Hoje eles ainda têm força dentro do Congresso, os filhos? Eles têm, eu comparo com exceção de Flávio, tá? Que hoje
Flávio não é Flávio é um filho mais politicamente preparado, os demais não são, mas ele consegue gerar um desajuste na mente do pai muito grande. Eles influenciam diretamente muitas decisões do pai. Inclusive, o destempero de Jair é muito, muito por causa deles. Ô, Júlia Lemos, a gente falando sobre a sua vida, né, sobre esses primeiros 4 anos, assim, você teve um mandato assim, bastante turbulento. Você teve um mandato que, assim, você colecionou mais amigos ou inimigos na política? Eu não tenho um inimigo na política. Um inimigo. Eu tenho pessoas que não sabem lidar com o sentimento de que, por mais que eles façam, o Juliano não apaga. Porque deve ser muito difícil cantar nos 4 cantos da Paraíba. Algumas pessoas fazem parte de uma bolha confusa, de uma bolha que não consegue fazer autocrítica, dizer que Juliano Lemos era um deputado de um mandato só. Sim. Aí, de repente, no 2º ano, ele é eleito o deputado mais bem avaliado da Paraíba, entre os 100 do Congresso. Aí passa mais um ano, Juliano é eleito de novo o deputado mais bem avaliado da Paraíba, dos 16 congressistas na Paraíba. Aí Juliano Lemos, já de um deputado de mandato só, não consegue ter base. Aí Juliano começa a criar sua base. Juliano começa a ter pautas importantes, deixar marcas históricas, como o deputado que mais destinou recursos na história da segurança pública na República. Por quê? Porque é através de um deputado que vê o maior recurso para um estado como a Paraíba. Os repasses constitucionais, digamos que sejam 50 milhões que vêm do governo federal, eu destinei 40 e poucos milhões aqui para a segurança. Mas seus adversários dizem que você é louco e que isso não gera voto. Aí veja só, não, é verdade. Não gera voto, mas são bandeiras que eu acredito. Porque você investir um valor desse, a segurança pública, eu não sei quantos votos eu posso ter. Posso ter 1.000, posso ter 2, posso ter 3, posso ter 4, eu não sei. Mas se fosse investido no interior, em municípios, isso me daria tranquilamente mais de 25 mil votos. Aí voltando para cá, então, essas pessoas acreditam sempre que o Juliano apaga. Aí Juliano é isso, é deputado mais, vai crescendo. Aí de repente Juliano Lemos não monta uma chapa. Aí eu monto a chapa mais competitiva hoje entre os partidos aqui na Paraíba, com chances reais de eleger tranquilamente 2 deputados federais. Aí Juliano Lemos não vai ter 1.000 votos. Aí Juliano, no primeiro evento, junta mais de 3.800 pessoas em um evento. Então deve ser muito ruim você desejar o fim de alguém e esse cara só fica vivo. Que cara chato da gota esse aí. Entendeu? Sem ter nenhuma inimizade. Porque eu não tenho problema nenhum. As pessoas dizem, inclusive, que eu estou brigado com o Bolsonaro, mas na festa mais bonita e o dia mais importante da minha vida, eu homenageei essa pessoa que ainda eu quero continuar na minha memória como um bom amigo. É porque eu lembro, a gente está conversando aqui, eu lembro que no anúncio que Bolsonaro foi eleito lá em Copacabana, acho que você estava lá atrás. Na Barra. Na Barra, quando eu vi o Juliano Lemos ali. Estava eu. Como é que ele conseguiu um voo daqui para lá tão rápido? Na realidade, Júlia lá atrás, né? O Léo na realidade estava Bolsonaro, Michele, Hélio Negão e eu. Era. Eu vi aquela imagem ali é o problema dos filhos do presidente. Eles não conseguem lidar com alguém que seja tão próximo do pai. Juliano, explique isso em poucas palavras. Se você gosta de Bolsonaro, não tem problema. Se Bolsonaro gosta de você, é um problema. Eu percebi que aquele... Qual o nome do outro que estava contigo? Gustavo Beliano? Não. Hélio Negão? Hélio. É. Eu percebi que até hoje ele se mantém ainda. É porque Hélio não tem opinião. Entendi. Ele é um amigo, é uma pessoa do bem, um homem simples. Ex-militar? É militar. Militar. Ele é militar. Ele é uma pessoa simples que o mandato dele é um mandato de acordo com eles. Porque com os filhos. Há uma diferença de ser leal e ser subserviente. Entendi. Você não pode perder sua personalidade nem sua voz. É como você casar com uma mulher, a mulher ama o cara, mas ela não consegue abrir nem a boca. Que tipo de amor é esse? Eu não quero esse amor, não. Então, eu acredito então que, pela que a gente está conversando, é uma situação muito mais familiar do que republicana, então, né? Hoje a República é muito influenciada pela dinâmica. Os filhos do rei. E pelo padrão dos filhos. Júlia se decepciona, por exemplo, de ter algo que você... Eu hoje não tenho... Eu já tive desgosto de Bolsonaro pelo que ele fez com Bebiano e fez comigo, porque Bolsonaro, na realidade, nunca me fez mal. Ele se calou diante das barbáries do filho comigo. Omitiu-se. Omitiu. E ele sabe quem sou eu. Pô, passei 3 anos e meio com o cara não viu nada de errado. O cara com 28 anos de casa, em um ano eu ficava rapidinho. Tu acha que foi medo do povo de ver crescendo demais? Houve isso. Um cara que foi de primeiro mandato, enquanto os filhos já foram de vários mandatos. Só para você ter ideia. Bolsonaro, eu vou dizer que a gente estava na mesa. Eu, Bolsonaro, General Heleno, vice-presidente Mourão, Paulo Guedes, Flávio Bolsonaro, Paulo Marinho,
Gustavo Bebiano, a cúpula da cúpula da cúpula. E lá tinha sido dito que eu seria o líder do governo. Tem noção? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Aí bateu no ego de Quando muita chegou isso no ouvido, Flávio gostou, Bolsonaro disse fechado. Porque Bolsonaro, ele me treinou para ser... Sabe o que o Bolsonaro dizia? O primeiro-ministro. Eu nem sabia o que era isso. Eu confesso que eu não sabia. Eu não sabia o que era um deputado baixo clero, eu sei. Eu não sabia o que era um homem que abre a porta do presidente. Eu tinha mais ou menos noção. Bolsonaro dizia, não se preocupe em ser deputado. Tu vai ter a melhor função do Brasil. Eu dizia, qual é? Abrir a porta do presidente. Ele que falou. Não sabia nem o que era isso. Eu me lembro que uma vez, Lucas... Não é presunção, isso foi Lucas que me falou, Lucas Salles. Lucas Salles disse a mim, quando eu apresentei lá Bolsonaro, que ele fez aquela música Muda Brasil. Linda. Ele disse que era quase 10 horas no gabinete, ele olhou para mim e disse, quando a gente saiu, disse, Bolsonaro olha para tu como se fosse um filho dele. Porque Bolsonaro ele tinha muito apego a mim e eu muito a ele. Eu gostava muito de Bolsonaro. E tem uma boa memória. Eu estou apagando tudo que aconteceu para ficar com... Você está fazendo um recorte temporal. Exatamente. De 3 anos, nesses 2 anos Exato. de turbulência e virando a paz. Guardando coisa boa. Exatamente. Eu quero trazer a memória que me dá esperança nesse negócio de... Então, assim, aí foi decidido que eu seria líder do governo. Já na transição, chega Bebiano, um pouco constrangido, ele me chamava de Rabugento, cara. O apelido repete. Rabugento. Que era ranzinza. Aí ele dizia, cara, tá um problema aí, o presidente tá aí, tá complicado, cara. O que foi? Ele disse, não, o Onix vai falar contigo. Aí veio o ministro Onix. Qual a sua relação com o Onix? Fui o padrinho de casamento dele. Então, até hoje, você tem essa boa relação? Não. Eu não aceitaria o papel de Onix. Eu tenho personalidade demais, amigo. É aquela história da submissão. Deixa eu te falar. E caráter. Eu, às vezes, de manhã cedo, acordo, eu sou um cara cheio de falhas. Mas, às vezes, no banheiro, naquele panozinho assim de chão que fica perto do vaso, eu dobro o meu joelho ali e boto a cara no chão. Que é para fazer um reconhecimento de que eu não sou nada. Só eu e Deus ali. Depois que eu aprendi a fazer isso, eu não baixo minha cabeça para nenhum. E não guarda rancor? Não tenho vaga para isso. Às vezes você sofre, você fica angustiado. Voltando aqui, então, o amigo chegou para mim e disse, Júlia, aquele negócio de tu ser líder vai dar errado, porque os filhos do presidente chegou para ele e disse que era poder demais para você. Aí eu cheguei na sala de Jair, abri a porta, na sala da presidência já na intervenção, e disse, Jair, deixa eu te falar o que é que eu quero fazer. Eu vou sair fora, vou mergulhar. E se você precisar de mim, eu tô lá. Mas esqueça esse negócio de ser líder, que eu já vi que o negócio era muito pesado. Aí fui para a minha sala lá, que era a sala da transição do Ministério da Desenvolvimento Regional. Quem estava nessa sala era Sérgio Queiroz, que eu levei lá para a transição. E foi quando o Carlos começou a dar tuitada. Aquelas tweets imbecil dele. Esse cara nunca... Lembra que ele nunca foi coordenador de nada? E eu lembro. Essa besteira. Aí eu voltei lá na sala do presidente. Só por causa dessa nomenclatura de ser o líder do governo? Eu não sei se foi... Já era nóia dele. Aí, resumindo. Ele chegou, aí eu entrei de novo na sala do presidente, mostrei o celular. Quando eu mostrei o celular, já olhou assim para mim, fechou o olho e disse, cara, eu já vi, não responde que eu não tenho controle. Aí eu tive pena. Aí foi quando ele não tinha poder de resolubilidade. Aí fui pro meu canto, mas eles não me deixaram quieto. Cortaram emendas que eu tinha direito. Por exemplo, eu tinha 25 milhões de reais para a saúde, Eduardo Bolsonaro foi direto ao general Ramos, que eu tinha ele numa conta muito boa, e eu não teria condições de viver como ele vive, não. Sendo covarde e frouxo, com 4 estrelas no ombro, não. E aguentando pressão. Se submetendo. General Santos Cruz é um homem, viu? É um homem. Santos Cruz pediu para sair. Um cara daquele. Santos Cruz deve falar uns 3, 4 idiomas. Eu nunca vi aquele homem sorrindo. Deve ter umas 4 ou 5 graduações. É um dos homens mais respeitados na ONU. Ser desrespeitado por um cara como Carlos Bolsonaro, meu irmão. Falando paciência. de Carlos Bolsonaro, desse episódio dos filhos, você acha que alguns personagens aqui na Paraíba tentaram tirar proveito disso? Hoje a gente vê que tem políticos aqui, graduados, de mandato, que hoje gozam do prestígio dos filhos aqui de Bolsonaro. Não, ninguém tem prestígio de Bolsonaro aqui. O deputado Cabo Gilberto diz que não precisa citar nomes aqui.
Aqui na Paraíba, ninguém tem prestígio com o Bolsonaro. Só tem uma pessoa que tem prestígio aqui com o Bolsonaro. Só uma, ninguém mais. Quem? O Hélito Roberto. Só quem tem o Hélito Roberto. Por quê? Porque ele é um cara extremamente habilidoso na política. Eu até chamo ele de professor. Né? Ele tem um estilo de fazer política, ele tem uma expertise, o respeito pela habilidade que ele tem, mas ele é o único que tem prestígio. Ele tem nível de prestígio para dizer, esse aqui fica, esse aqui sai. Porque era assim que Bolsonaro me tratava. E eu conheço o estilo de Bolsonaro. Bolsonaro, quando passa o bastão para alguém, ele não entra. Ele não entra. E aqui, eu digo a você, o maior prestígio, quem tem prestígio é ele. O restante quer ter prestígio. Tu sabe quem tem prestígio? Conta. O cara que vi mais... Uma vez Luciano Bivar, o presidente do meu partido, foi tirar uma deputada federal estava chateado com a deputada de determinado estado. Aí eu disse, mas rapaz, Bivar, reconsidera, porque essa mulher aí é uma pessoa que Bolsonaro gosta muito. Aí Bivar olhou para mim, aí disse, eu conheci uma pessoa que Bolsonaro gostava demais. Só teve um. Ele disse, quem disse? Tu. Como quem diz, eu imagino o resto. Aí eu entendi na hora o recado. Bolsonaro era um cara que tinha uma ligação comigo que eu não tive com meu pai. Então, prestígio é o cara dormir na casa do cara e assistir um jogo do Brasil na casa dele, como ele assistiu na minha casa. Eu sair daqui e ir até Parnaíba, no Piauí, que é uma viagem de mais de 12 horas de carro. Parnaíba. Para pegar ele, porque ele não podia entrar no jatinho. Então, prestígio, irmão, é o cara ligar para mim no domingo e dizer, ei, tá fazendo o que aí, mano? Entendeu? O restante, irmão, quer ter. Uma coisa é tu ser e outra coisa é tu querer ser. Você acha que é uma questão de tempo isso? Isso é uma questão de dias. De dias? De você se organizar com ele? Não, com o Bolsonaro? Claro. Não, uma vez o líder do governo, Major Vitor Hugo, veio aqui para o sistema Correio. Não sei se você lembra, ele esteve aí. O cara entrevista no Correio Debate. Aí o cara perguntou, rapaz, esse negócio de Bolsonaro, ele sabe. De umas conversas meio pesadas que teve dentro do gabinete, entre mim e ele fez, rapaz, nisso eu nem boto a mão. Esse negócio de Bolsonaro e Juliano, só os dois se entendem. Então, assim, não cabe ninguém. Então é aquela história, não cabe ninguém mesmo. Não cabe ninguém, não é negócio mais complicado do que casamento no civil. Juliano Lemos, quais foram as principais bandeiras do seu mandato? O que é que você pode dizer assim? Eu olhei para trás em 4 anos e isso aqui deu certo, ou também o que não deu certo? Até mesmo, uma parte, porque todo mundo acha que você é o cara da segurança. Olha só, esse momento que a gente vive hoje de campanha, propriamente dito, é o momento que mais se promete as coisas. Todo mundo promete, inclusive alguns prometem sabendo que não pode cumprir. Eu estou vendo políticos aqui na Paraíba dizer que vou entrar lá e vou acabar com isso, com aquilo outro. Ô, irmão, tu sabe que não acaba. Né? Tu sabe que não acaba, então não promete. Agora, eu quero prestar contas do que eu fiz. Se você reparar, hoje, o que é que se mais fala de um político? Um político não cumpre o que fala, ele não só volta aqui no tempo de campanha. Eu não. Eu tive 3 pilares. Eu posso chamar o 4º de ajudar o presidente a governar, mas os meus 3 pilares é segurança pública, primeiro. Um que eu falei antes da campanha também, assim como segurança pública, era o combate à exploração sexual infantil, que usa-se o nome muito bonito de pedofilia. Você trabalha com relação... Eu sou relator da lei mais severa contra abuso sexual de criança e de pessoas que se utilizam de sua profissão para abusar, que foi o caso daquele método. Tá recente. Sim. Vamos lá. Segurança pública, eu não tenho mais o que provar que eu sou o deputado que mais destinou recursos na história. Ponto. Não dá retorno eleitoral. É uma bandeira bacana, é uma bandeira de convicção, mas não me dá retorno eleitoral quase nenhum. Pelo contrário, algumas pessoas não dão a mínima para isso, inclusive alguns profissionais da segurança, não dão a mínima, embora eu continue fazendo e reeleito fazer mais ainda, porque eu gosto de fazer. Mas a bandeira que mais me inspira, eu não tenho medo nem de perder a eleição. Eu teria pena de saber que no Congresso não tem ninguém. Não tem ninguém que tem essa percepção, essa sensibilidade, esse desejo de cumprir essa missão, de fazer com que o Brasil deixe de ser o pior lugar para se nascer uma criança, sobretudo menina. Por quê? Porque a cada 10 crianças que nascem, 3 ou 4 serão abusadas de 0 a 18 anos de idade, de alguma forma. Então, qual é o meu desejo? De alguma forma, através desse mandato de deputado federal, que é um mandato da federação, através de uma CPI, de uma batalha realmente em conjunto com alguns colegas parlamentares, tornar o Brasil não o pior lugar de nascer uma criança, mas o pior lugar de um abusador viver.
mesmo? Eu não sabia que o Brasil tinha esse péssimo índice. Não, na realidade, o Brasil tem um mercado. O Brasil é exportador de vídeos que chama-se, não se dá esse nome porque é com criança, mas é filmes de sexo com criança mesmo. Então, assim, existe hoje vídeos... Nós somos os maiores exportadores. Só para você ter ideia. Aqui em Campina Grande, cara, foi preso um cara de classe A. Não, aqui é direto sendo preso, mas um me chamou a atenção. Era um advogado, se não me engano advogado, era psicólogo, mas eu acho que era advogado, com um arquivo, um computador com mais de 4.500 vídeos. No Brasil hoje é comercializado vídeos de sexo com criança, quanto mais nova, quanto mais criança, entre 40 e 80 mil reais. 40? O arquivo? O vídeo. O vídeo. É vendido. É vendido, isso. O Brasil é um dos países que mais desaparece crianças. Existe muita criança desaparecida. Isso tem uma vinculação direta com o mercado, também tráfico de crianças, vendas de órgãos e também de abuso de criança. E, Julian, nessa investigação, você pôde também ter, assim, teoricamente, ter um contato direto com esses vídeos também, né? O que é que mais chamou a atenção? Na realidade, eu fiz uma audiência pública e tive informações por parte de uma organização internacional, que é o que fornece as informações para operações como a Luz da Infância, que é informada a Polícia Federal, Rodoviária Federal, enfim, é um banco de dados muito grande. Luz da Infância, não? Luz da Infância é o nome da operação que acontece em todo o Brasil, que sempre prende logo de 300, 400, 500, porque é uma rede. E através do parlamento, eu tive acesso a pessoas que me entravam em contato devido a isso e me passaram muitas informações de grupo de WhatsApp. Existe uma cartilha de como identificar, como ter uma criança. As características, o preço. Existe, então, como se diz, uma... Não, a Deep Web, tabela. Dark Web, existe uma tabela, existe um mercado e assim, eu lhe digo com toda segurança, no sentido original da palavra, você ao ver ao assistir o que eu tenho e que tive acesso... Você perde a crença no ser humano. Você perde a crença no ser humano. Você diz, não é possível. E quando você vai atrás... É muito mais do que... É uma coisa assim, muito mais do que uma própria doença. Isso dá lucro. Isso dá lucro a essas pessoas. E geralmente, tem muita gente... isso é só a parte mais... a classe mais pobre, muito pelo contrário. Ninguém consegue pagar 40 mil reais em um vídeo se for pobre. E agora, inclusive, eu tive informação, e depois fui realmente fazer esse apanhado de informações... Nas comunidades mais carentes, tipo comunidade como favela, sim, o índice é menor, porque lá a lei funciona muito rápido. Entendi. Então, entendeu? Se chegou na boca sistema do da conta do negócio. Resolve. O cara não é preso. O cara nunca é preso. Ele é queimado. Parada resolvida. Agora existe assim, por exemplo, hoje na Amazônia existe um mercado altíssimo de pedofilia na Amazônia. De abuso sexual, de um suposto turismo ecológico, onde pessoas de outro estado vêm para cá e vende a esperança, às vezes, de uma criança ribeirinha ir para a Disney, por exemplo. Ou ela se prostitui não, ela é abusada por doces. Isso é tudo depoimento de quem é Depoimento. Inclusive, quem fez um documentário fantástico sobre isso foi Luciano Huck. As próprias crianças que sofreram abuso, algumas cresceram, se tornaram psicólogas, fazem parte dessa organização, e gente de mais alto nível envolvido com isso. Aí eu te pergunto, quem quer meter a mão nisso aí? Só um cabo doido feito eu. Eu tenho coragem. Você já tentou abrir uma CPI? A CPI eu tenho umas assinaturas escolhidas já, e essas assinaturas, por incrível que pareça, CPI é muito difícil de abrir. Quando você fala em comissão parlamentar de inquérito, os parlamentares dão logo uma carreira lá dentro. Pensa que é logo a trabalho. Não quero nem saber. CPI não quer saber, não. Diz, calma, amigo, deixa eu explicar. Por que eles falam isso? Não, porque você vai ferrar com alguém. Ah, tá. E eles não querem saber. Eu me lembro que eu cheguei para um deputado lá, um senhor já de idade, parecia um aristocrata. Aí eu disse, amigo, eu estou aqui com a assinatura para a CPI. Ele falou, não quero saber não. Eu disse, calma, amigo, deixa eu lhe mostrar. Eu disse, não, mas CPI eu não quero ver não. Eu disse, deixa eu te falar, isso aqui é para... Não, mas não quero saber não. Já uma coisa interessante. O pessoal do centro-direita, eu não tenho dificuldade de pedir assinaturas. Sim. Mas quando eu fui chegar, sempre assim, colhendo aqui, outra lá. Quando eu cheguei do lado que o pessoal da esquerda fica, e eles viram com assinatura... PT, PCdoB, todo mundo. Todo mundo. Até Jandira Fegali, Maria do Rosário, só dando aqui, Paulinho, todo mundo. Eu disse, olha, Eles faziam assim, ei, o que é isso aí? Eu digo, não, a CPI da pedofilia, traga. Eu deixava aqui numa cadeira, saia passando, de mão em mão eles assinando. Então assim, você teve a assinatura da esquerda. Mais de 50%. Interessante. Deixa eu te falar, não é uma bandeira ideológica. Não. A gente está falando de uma barbárie
Não tem como. de um câncer na sociedade que traz danos irreversíveis, tipo ansiedade, depressão, suicídio na sociedade. Traumas, né? Traumas profundos, tá? E assim, a gente entendia que pedofilia era um negócio de abuso de criança de 10 anos, 12 anos, aquela mocinha, não. A gente está falando de bebês que, inclusive, morrem devido ao ato e arrebenta órgãos da criança. Exatamente. A brutalidade. É. E eles estão nem aí, não. Aí eu lhe pergunto, só você pensou nisso? Olha, é o seguinte, eu me lembro que eu recebi uma vez uma mensagem, tenho isso guardado com muito carinho, da ministra Damares, ela dizendo, deputado, não deixe que isso se torne apenas uma bandeira política. Tome à frente disso. Aí eu sou relator de uma lei que eu considero a lei mais severa que tem. Primeiro, porque o crime é muito brando. O crime não, a pena é muito branda. E de certo modo, estimula demais o crime. Eu sou autor de uma lei que é um cadastro nacional de pedófilos, como tem nos Estados Unidos. Só que existe uma dificuldade de botar isso em votação, porque, de certo modo, é como se fosse, por exemplo, o cara é pedófilo, a psiquiatria já diz que não há cura, você controla, mas como é que você vai controlar, cara? Nos Estados Unidos, eles controlam hormonalmente, parece. Não, né? é o seguinte, se um cara, ele foi preso, ele foi condenado, e ele sai, se ele vai morar no bairro, as escolas e os vizinhos são informados que ele é pedófilo. Ele é exposto. Ele é exposto. Isso é que é importante. Porque eles usam o anonimato. Aí eu coloquei essa lei, né? Sou titular da Comissão de Segurança Pública, combater o crime organizado, está lá. E também a questão sou relator de uma lei onde o profissional que se utiliza de sua profissão para abusar de uma criança ou de uma mulher, como foi o caso daquele médico, ou de vários profissionais que têm, professores de música, natação, seja o que for, qualquer tipo de profissional, psicólogo, psiquiatra, um dos maiores especialistas em psicologia infantil, ele gravava vídeos, isso eu acho que tem uns 15, 20 anos, passou na televisão, ele abusava das crianças e gravava, só pegava os arquivos dele. Ele dopava a criança e ali praticava a barbaridade. Então, assim, esses profissionais, profissionais não, esses animais Sim. que se utilizam de sua profissão para fazer esse tipo de coisa, eles devem perder o registro imediatamente. Certo. Tá? E ser banido da sociedade de alguma forma. Porque isso é uma coisa tão grave, para você ter ideia. Primeiro, são marcas para toda a vida. Não se reverte mais. Sim. Às vezes você destrói não só a vida da criança, como você destrói a própria família. Há pessoas que não conseguem conviver com isso, a vítima ou se mata, ou o pai ou a família sai matando também. Porque é uma violação que a história mostra que esse tipo de violação se pagava com a vida. Então esse projeto de lei então passou, avançou, já está... Essa relatoria hoje desse projeto já devia ter sido votado, era para ter sido votado no ano passado, em decorrência do mês contra o abuso sexual de crianças. Esse ano foi de novo, mas houve uma resistência, sim, por parte do Planalto em relação ao teor da lei. Você então está me dizendo que o Planalto foi contra, pessoalmente você, e não contra a lei. Olha só, eu aprovei, por incrível que pareça, tem deputados que passam a vida toda nunca aprovam um projeto de lei. Na pandemia eu consegui aprovar um projeto de lei votado em 2 turnos na Câmara, 2 vezes no Senado e o presidente vetou. Agora, me atualize... Eu sou um batalhador. Agora, Júlia... Eu não consigo receber nenhuma medalha da PRF, cara, que eles não deixam. Não deixam? Não deixam. Quantos postos da PRF foram reformados aqui? Olha, reformado não foi com minha ação, mas as primeiras viaturas blindadas foi com o recurso desse deputado. Quantas viaturas? Então existe viaturas foi blindadas? Mais, então. Tem, sim, quase R$1 milhão de investimento nas primeiras viaturas blindadas. E a bronca da medalha, por quê? Porque eles não querem. Aqui recebe medalha da PRF, por exemplo, que não tem nenhuma ação direta junto à PRF, mas eu não consigo receber, e eu sei o motivo. Então, meu nome está na lista negra. Agora, falando sobre aquele outro caso, um caso que de repercussão estadual, aquele assassinato daquele jovem de Cajazeiras por parte da polícia de Sergipe. Dê um F5 pra gente. Olha só, eu sou um deputado que defendo as pautas da segurança pública. Mas eu não tenho condições de conviver sabendo de um ato de injustiça e ficar calado. Por exemplo, eu acho que quem tem a farda, quem tem o ofício da segurança pública deve proteger. E pode até errar, porque toma muitas decisões. Eu considero muito. Se você toma 10 decisões, você pode errar uma. Se você toma 1000, pode errar uma. Eu vejo muitas vezes a segurança pública ser marginalizada. Por exemplo, eu estava vendo a decisão de um ministro agora recentemente,
ele afirmando que a palavra de um policial não serve mais como prova de forma nenhuma, tomando, às vezes, os excessos de alguns policiais. E eu fico pensando, como é que o policial agora vai trabalhar? Né? E um ministro dando essa posição agora, recentemente, essa semana agora. Eu fiquei chocado com aquilo, porque como é que vai ser daqui para frente? Porque se um policial vem na rua e pega alguém com arma irregular, e um cara realmente praticando um assalto, seja o que for, e de repente pega ele, não estou dizendo nem que mate esse bandido, mas o camarada dá uma carreira, bate a cabeça na parede e sou policial. Como é que vai ser? Como é que vai ser esse negócio daqui para frente? Então a polícia, ela tá... A polícia, não, os homens de segurança estão muito desguarnecidos nisso. Só que existem os excessos. Existe excesso na medicina, existe excesso em tanta coisa. E nesse caso do policial aqui de Sergipe, eu, por acaso, conheci um rapaz muito família, formado em Direito, comerciante de veículos aqui, um rapaz até ingênuo, uma vez aqui no hotel, no advento da campanha de 2020. Conheci esse rapaz só vi ele uma vez. Achei ele muito bacana, assim, um rapaz bem direito. Estava em São Paulo quando eu recebi uma notícia, né, que empresário é morto por reagir à ação policial. Eu fui olhar a história como era, essa história totalmente torta. Eu conheci o rapaz, você veja como a vida faz, né? Se eu não tivesse conhecido o rapaz, eu ficado para lá. Eles vieram para cá, deveriam ter avisado, que vai ter uma operação aqui de outro estado, eles deveriam ter informado ao comandante da Polícia Militar ou o secretário de Segurança, né, o delegado-geral. Avisaram poucos minutos antes. Que não dá para saber se foi realmente poucos minutos antes, eu já tinha tido ato. Esse rapaz, na hora que passa ali próximo a Santa Terezinha, ele é brutalmente assassinado. Ele nem reagiu, ele estava armado, só que a notícia tinha uma coisa que me chamou a atenção. E eu vi que o perfil dele não era aquele, de estar armado. Eu digo, olha, tem coisa errada. Peguei o telefone, liguei para o delegado disse, rapaz, eu conheço o rapaz também. E esse rapaz não é rapaz disso. Então, eu, sabendo que o delegado era de Sergipe, entrei em contato com um parlamentar amigo meu de Sergipe, mandei uma foto minha, eu do lado do rapaz, e disse, diga a ele que ele é meu amigo. Aí o rapaz, o delegado que estava envolvido, ligou para esse parlamentar e disse, rapaz, ele é seu amigo? Ele disse, era. Ele disse, o que é que você pode fazer por mim? Ele disse, rezar. Por quê? Porque eu ia para cima, amigo. Quando começou esse ruge-ruge, a gente identificou que eles mataram um rapaz porque eles vieram realmente matar um bandido, depois que descobriu isso. Esse bandido parecia realmente com a vítima. Um parceiro desse bandido já tinha, ou era ameaçado, ou era matado alguém lá de Sergipe. Esse delegado é um delegado muito bom, ele era da entorpecente, veio para cá com 2 policiais civis e um militar. E a arma que colocaram no rapaz, depois se descobriu que era de Sergipe, de um policial que tinha morrido. Colocaram. Forjaram. Plantaram a arma lá. E eu só sosseguei, amigo, depois que eu vi esse cara preso. Pronto. Por quê? Porque eu tenho uma sede de justiça muito grande e não consigo lidar com injustiça de ninguém. Então, para mim, eu quero fazer o que é para fazer. Hoje, Juliano, quando você está nessa correria de parlamentar, você hoje tem tinha 3 pilares. Segurança, contra a pedofilia... E a saúde. É. Desses 3 hoje, você tirou mais o quê? De achava que era mais fácil e agora realmente é mais difícil. Dos 3 hoje que você está nesse mandato hoje de 3 anos e meio. Reconhecimento, porque assim, o que é que acontece? Se eu fosse um São parlamentar, 3 pilares, realmente... Se eu fosse um parlamentar com essas bandeiras como eu defendo em São Paulo, eu era deputado para ter acima de 1 milhão de votos. Em São Paulo. Porque você é mais visto. Aqui há uma dificuldade de reconhecimento de trabalho. Aqui não importa se o deputado é um bom tribuno, não importa se ele é o mais bem avaliado. Aqui, o nego está pouco se lixando. Por quê, Júlia? Porque as pessoas precisam de crença, não de evidência. Ninguém liga para evidência se o cara é corrupto, não é, se o cara é decente ou não é. Quer saber se o camarada é Lula ou Bolsonaro. Quer saber em quem... Olha, esse é deputado Juliano. A primeira pergunta, tu vota em quem? Pô, meu irmão, tu conhece o meu trabalho? E assim, por exemplo, não digo isso com mágoa, não. Eu estou só fazendo aqui testificando de algo. Eu tenho muitas pessoas da segurança pública que reconhecem o nosso trabalho. Muitos. Nacionalmente? Nacionalmente, principalmente. Eu sou reconhecido, eu fui para Gramado um dia desse, o pessoal da segurança pública estava me conhecendo na rua. Fui para São Paulo, ali a parte de eletrônicos ali, os policiais me reconhecendo na rua. Só que aqui não é reconhecimento.
Não há reconhecimento porque eu não sei por quê. Eu só sei que por mais que você faz, menos você é notado. E quem menos faz, esse tem valor. Na saúde, você ainda tem um reconhecimento aqui, acolá, muito pouco. Mas o deputado que trabalha muito aqui, ele não é reconhecido. Não é. Ele se ele for uma pessoa que tenha... eu não sei. Eu só sei que eu sou reconhecido em alguns lugares, mas não na proporção de um trabalho. Por exemplo, o maior investimento do combate à pedofilia aqui foi o meu. Eu sou deputado federal que mais aparece na mídia nacional, sou eu. Por quê? Porque tem conteúdo. Como é que eu vou pagar Jovem Pan? Como é que eu vou pagar a Globo esse negócio? Não tem como. Então, assim, eu sinto que o paraibano, ele não tem muito zelo por aquelas pessoas que se destacam. Eu acho que quem mais apanhou não, eu acho que o lugar que mais aquela paraibana, Julieta, apanhou foi dos paraibanos, cara. Você vê, as pessoas parecem que não se sentem representadas. Eu vou dar exemplo para você, eu pergunto a você tranquilamente, o que foi que Eduardo Bolsonaro fez aqui na Paraíba? Pela Paraíba. Ele tirou 25 milhões da saúde, cara, para me retaliar. Tirou 25 milhões dos paraibanos. Tirou. Porque eu não levo para cá. Você é muito atacado nas redes sociais? Acabou mais. Acabou porque eu vim de lá e eu sei como é que funciona. Então eu fui bloqueando, fui restringindo. Eu não tenho obrigação. Democracia para o bem. Qual é a democracia do meu Instagram? Fazer crítica, me fazer pergunta, cobrança. Eu não tenho problema em ser cobrado. Sim. Eu não aceito é ser caluniado. Não tenho obrigação. Quando calunia, rua, bloqueio. Mas porque não está somando. E outra coisa interessante que você vê que o cara que xinga aqui, você vai para a rede social de determinado deputado, ele está lá elogiando. Então é uma cadeia de 30, 40 pessoas que vivem disso. Deve ser muito ruim você fazer um fake, aí o cara bloqueia e faz outro fake, você bloqueia. Ou acordar para fazer o mal, né, Júlio? Né? Precisa acordar para fazer tem o mal. gente que vive disso, né? Não Não tem como você provar. Pra mosca, meu irmão, a abelha conversando com a mosca. Vocês, cara, o mel é bom, ela não vai, ela gosta do lixo. Do lixo. O que é mais gratificante na rede social também? É exatamente você vê que vem no privado, alguém, às vezes não quer se manifestar nos comentários, e demanda ali um texto ali de 4 a 10, 15 linhas, fazendo uma análise de uma entrevista que você deu, de um podcast como esse. Você vê que o cara tá ligado ali e admira. Eu não sinto rejeição na rua, de maneira nenhuma. Você, então, hoje tem uma bandeira, assim seja, voltando para a Câmara, vai manter os 3 pilares. Eu vou manter os 3 pilares e vou acrescentar mais um. Qual? Eu tenho vontade de fazer... Se tiver nos planos de Deus e o povo da Paraíba chancelar, um projeto que eu acho que é uma experiência social, que é a criação de 10 escolas nas principais e maiores comunidades carentes, aquela mais pobre que tiver, de uma escola padrão classe A. Porque a única maneira de você mudar a educação no Brasil é se o homem público ele fosse obrigado a colocar seus filhos na escola pública. A escola pública mudava rapidinho. E o Você acha que a educação virou comércio? Não, ela não virou prioridade. Não digo que virou comércio, não virou prioridade. Não virou prioridade porque a forma de você libertar um povo é educando. Isso. É você priorizando a educação. Porque você abre o horizonte da pessoa, abre a mente e a pessoa começa a pensar por si mesma. O melhor programa social que tem é uma independência econômica. E você aprenderia isso através de quê? De um pensamento, de uma educação, que eu acho que a educação da gente, ela embroma muito, sabe? Ela devia ir mais ao ponto. Então, eu queria construir 10 escolas para aquelas crianças que vão ali até 10, 12 anos. Tá? Na Paraíba. Na Paraíba, tá? Nas comunidades mais carentes. Sim. Mas no padrão de filho de rico. Quem bancaria essas escolas? O deputado investe, cria a escola no município, o município toma de conta. Né? Porque o deputado, se faz um trabalho desse, ele vai construir a escola. Uma escola dessa, quanto custa? 4 milhões para fazer. Tá? Escola padrão, pequenininha e tal. E é uma experiência social. Dando certo, eu tenho certeza que vai ser Você quer montar um piloto. Um plano piloto. E faria essa escola, eu tenho certeza que se colocasse lá o piso, do jeito que tem na escola de rico, a cadeira do jeito que tem na sala do deputado, não é aqueles tabletzinhos que se faz só para comer propina, não. Aquele tablet bacana. Sim. Para o filho do pobre, eu tenho certeza que o pai, que as crianças, que os professores, até o traficante da comunidade não deixaria que riscasse essa escola. Então, eu tenho certeza que como o patrimônio do homem realmente é sua família, no momento que o cidadão não tem um poder aquisitivo alto, ele só tem como patrimônio seu filho, ele não tem imóveis, ele não tem nada, eu tenho certeza que ele teria aquilo ali como se fosse um investimento a longo prazo. Você defende que o
político, ele coloque o filho em escola pública? Eu defenderia tranquilamente. Eu seria o primeiro a dizer, vamos agora achar a solução, porque os meninos vão vir para a escola. Porque, meu irmão, Brasília, por exemplo, as escolas públicas de Brasília são de altíssimo padrão. Porque a escola mesmo, o professor em si, ele, a partir do momento que tem uma escola, que tem uma coisa que dá prazer ali e tal, se torna um empecilho para que outras coisas ruins aconteçam. Então, se eu pude cumprir isso junto à segurança pública, pude cumprir com a segurança pública, com a pedofilia, o combate à pedofilia, se eu pude cumprir com a saúde, eu vou cumprir também com a educação. Nesse momento, como eu lhe falei, muita gente está prometendo, eu estou prestando conta e dizendo que se eu fiz, eu posso fazer também. Entendi. Eu acho que, assim, se você olhar direitinho hoje, você pega um leque muito próprio nessa mesma linha. Hoje, depois de 3 anos e meio, o que é que você vê de direita e esquerda nesse país hoje? O que é que você sentiu lá dentro do Congresso? Olha, de centrão, de tudo isso que todo mundo... Não, o centrão, olha só, direita e esquerda. Eu fiz uma pergunta a um jovem essa semana, um jovem bem radical. De direita ou de esquerda? De direita. E já fiz essa mesma pergunta a uma pessoa de esquerda. Eu disse, você só tem uma opção. Você tem que escolher um. Mas tem que escolher. Você prefere um ladrão de esquerda ou de direita? Aí o cara disse, eu prefiro um de direita. Eu disse, são a mesma pessoa. Essa ideologia, na realidade, ideologia, ideias. Sim. Tá? Debater ideias. Sim, sim. Só que essas pessoas que defendem ideologia, elas não debatem ideias. Elas brigam e elas se fecham dentro de um casulo defendendo apenas a totalidade das suas ideias. Aquilo que lhe é conveniente. Eu vou dizer a você, um dos debates mais agradáveis e inteligentes que eu fiz na vida foi com o Paulão do PT. Paulão de Alagoas. Paulão do PT, sobre a questão do desarmamento. Ele usando a história, com os argumentos dele corretos, e eu com meus argumentos corretos. Inclusive está no meu TikTok, está no meu Instagram essa entrevista. Bacana demais, sempre encontro com ele. E o debate era de ideias mesmo. Terminou o repórter dizendo, e aí, Paulão? Aí ele fez, como quem diz, não tem condições. Porque para ele falava uma coisa, eu falava outra, né? Aí ele dizia, né, o ápice vai ele dizer, olha, eu acho que deve priorizar escolas. Eu disse, olha, primeiro que eu tenho uma visão sobre arma que não é ideológica esse debate. A esquerda erra quando ideologicamente tentou tirar esse direito do cidadão. O que é direito? É aquilo que você nasce, amigo. Nasceu, tem direito, não tem mal o que discutir. E o armamento é uma questão de prioridade 01 para aquele que tem condição de ter. Mas deputado, nem todo mundo tem condição de ter arma. É verdade. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem condições de ter uma mulher bonita, amigo, que quer brigar com todo mundo. Nem todo mundo tem condições de ter dinheiro, que é humilhar todo mundo. E nem todo mundo tem condições de ter poder, porque vai roubar. Então, nem tudo pode ter tudo. Tem gente que não tem condições de ser um cara forte, que quer dar em todo mundo. Nem todo mundo tem condições de nada. Então, tem gente que tem condições de só ficar em casa, porque ele só gera problema. Tem gente que tem condições de ser nem presidente, porque quer brigar toda hora. Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte, que o debate ideológico, ele na realidade é apenas bandeiras, são apenas bandeiras, porque não se tem resultados. Eu posso compreender a leitura de uma pessoa de centro-esquerda, que é uma visão social. Tem nada a ver com comunismo. Quer que eu lhe diga aqui uma grande discussão que gera mais sofrimento do que solução? Por exemplo, você que está me ouvindo aí, você sabe o que eu vou lhe dizer. Você tem um filho autista. Sim. Você tem um filho com epilepsia, que sofre de epilepsia, que tem 40 crises, às vezes, em 1 hora. O THC, que é o princípio ativo da maconha, Canabidiol, é imprescindível para o tratamento. De um lado, a direita diz que a esquerda quer abrir para novas drogas. O ministro até da saúde de Bolsonaro fez uma grande crítica sobre isso. Então, veja só. Eu tenho pastores sérios, inclusive são meus orientandos na questão desse assunto também, que clama para que isso seja votado. Então, a pessoa, quando vê isso com forma ideológica, sequer leva para um debate. E do lado da esquerda, quer esculhambar o negócio. Então, a discussão correta, ela fica de fora. Ela fica de fora. Um puxa para cada lado. A questão do armamento. Lula diz que vai fechar os clubes de tiros para fazer escolas ou bibliotecas. Você vê que é uma coisa tão fora do comum, porque, primeiro, Lula não é um cara de leitura. Segundo ele falou, ele não gosta de ler. Não estou falando aqui, não é crítica, não é menosprezando ele, mas não é a praia dele. Então, assim, é apenas um ideológico. Agora,
Eu duvido que se o Lula vencer a eleição, ele fez clube de tiro. Por quê? Porque o lobby hoje, de mercado hoje... Cresceu muito. E outra coisa, o índice de criminalidade baixou muito, porque no momento que você tem condição de se proteger, ou então começa a bandidagem também levar a pior, e eu não quero citar aqui para me alongar, tem vários exemplos, amigo, que a criminalidade deitou e rolou. O Estado, nem aqui, nem no Japão, nem em canto nenhum do planeta, o Estado tem a capacidade de proteger o cidadão mais rápido que ele mesmo. Você defende o cidadão armado? Eu defendo. Não só defendo, como pratico, sou atirador, sou CAC. Olha, a questão do armamento não é uma questão de Estado. Lógico, não se pode banalizar a arma. Não se pode banalizar o álcool. Sim. Você está bêbado, você não pode dirigir. Você está bêbado, você não pode andar armado. Se você está sob efeito de droga, você não pode estar armado. Psicologicamente, você não pode estar Agora armado. Eu vou provar por A mais B que o problema não é arma de fogo. Nunca foi arma de fogo. Você lembra daquele caso de um cara que entrou numa escola com um botijão de gasolina e matou dezenas de crianças e matou inclusive a professora que foi tentar salvar. Santa Catarina. Com um botijão de gasolina. Ele fez mais com botijão de gasolina que qualquer pessoa poderia ter feito. Agora vamos trazer aqui para João Pessoa. Lembra daquele cara que matou com um facão por causa de uma galinha que entrou no terreno dele? O monstro... Carlos Mata Sete. Pronto, exatamente. Matou 7 crianças. O cara foi de uma violência que ele, com um facão, ele cortou o braço dele, ficava em cima do... E a mulher soube que também estava envolvida. Então, assim, caiu em cima do guarda-roupa. Então, não é uma questão de arma. É uma questão de índole, amigo. Aqui, eu vou dar um exemplo para você. Aqui, nessa mesma avenida aqui, um cara foi preso agora, recentemente. Passou a 180 km no carro, no sinal verde, e explodiu um rapaz que estava trabalhando aqui. O Renan Macário. Motoboy. Que matou o Kelton Então, assim, ele estava armado? Não, ele estava alcoolizado. Ele foi irresponsável, imprudente. E mesmo assim, fugiu da polícia enquanto pôde. Como aquele caso da Cidade Viva, só me perdoe. Também. Aquilo ali, o cara foi só... Tava drogado. Você vê, o cara não reagiu, não teve nada. É a índole, amigo. Quantas pessoas são mortas aí por faca, por todo canto? Então é isso. Não tem muito o que se discutir. Onde se encontra, então, para alinhar, é a parte que você levanta da educação de construir escolas com armamento. Como é que você vê como um dia você está querendo a escola para que o filho do pobre tenha uma condição de ser um cidadão? A arma hoje no país hoje que eu tenho amigos médicos, todos têm armas, não tem nenhum, é um cara maluco, desorientado, obviamente. Se hoje nós vivêssemos num mundo ideal, precisaria, na sua opinião, as pessoas se defenderem? O problema é que o mundo ideal não existe. Se ele não é. existe, ele não é probabilidade. Exatamente. Um exemplo assim, vamos lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta para você entender. Certo. Vou dar um exemplo para você. Nós estamos agora aqui numa sala. Sim. Vamos supor aqui que alguém tenha observado que eu desci do carro e disse, tem um deputado ali, eu não gosto dele, e tem ninja que escreveu algo aí que tudo eu não gostei. Tudo é pro ninja, é engraçado. Tudo de ruim é pro ninja. Estou pegando a oportunidade agora. Se entrassem 2 homens armados aqui agora, o que é que você acha que aconteceria? Seja sincero, o que é que aconteceria? Não, ia ter um confronto. Exatamente. Por quê? Porque ele não gosta de você. Porque aqui tem 4 pessoas armadas aqui. Certo. Entende o que eu quero dizer? Amigo, só tem uma maneira de parar um homem mau com arma na mão. É um homem bom com arma na mão. Não tem outra maneira. Deixa eu te falar, não tem incompatibilidade. A educação que tem uma função e é um pilar da sociedade com um direito de defesa. Não tem incompatibilidade, porque são 2 coisas distintas. Eu não defendo a banalização da arma. Sim. Eu não concordo com a proibição de quem tenha condições, não. A necessidade de tê-la. Aí você tem que provar. Agora, não pode ser um mecanismo abstrato. Gostei dele, libera. Não gostei, não, proíbe. Não pode. Não pode. No momento que um jornalista passa a ser ameaçado de morte, sim, ele tem que ter direito ou não, como? Ele escolhe se quer ou não. Tem gente que diz, eu não quero ter. É prerrogativa. Não tem problema. Entendeu? É isso aí. Ok. Júlia Lemos. Perfeito. Tem um evento para ir, né, Júlia Lemos? Tá ali o pessoal ali já para pular. Vai, puxa a tomada. Obrigado pela participação no NinjaCast, né? Agradecer em nosso nome, né, Daniel?
Agradecer a todos, a equipe que participou também do podcast. Obrigado pelo bate-papo e tomara que esse seja o espelho de muitos, né, Júlia? Obrigado. Daniel, rapaz, não é só a estrutura, não. A entrevista é muito agradável. Eu tenho certeza que a gente passará aqui 3 horas conversando. Não, com certeza. E, Ninja, parabéns aí, amigo. Tudo que você faz é sucesso. Você Obrigado. é um líder. Onde você toca, vira ouro. Obrigado. Amigão, sucesso, viu? Um abraço, meu. Obrigado, sucesso para todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no NinjaCast.